Jesus. Shalom a todos. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Deixa eu me apresentar. Amém. Eu sou o pastor André. Sou pastor ali na comunidade Aliançados pela Fé, né? Estamos aqui junto com os irmãos, né? Em nome de Jesus, que responsabilidade. Amém. O irmão Sandro falou assim: meu Deus, né? Já passei, tô numa idade avançada, mas ele está tão bem, rapaz. Pensei que você estava com uns 28 anos ali, 30 anos, está bem, amém? Ele falou assim: eu não vou falar muito do pastor André, porque provavelmente ele lembra de mim num tempo bem ruinzinho, viu, mano? Então, misericórdia, é melhor deixar Jesus falar da gente, amém? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, primeiramente, a oportunidade que o Senhor Jesus está me dando, de estar junto com essa igreja tão linda, amém? Eu estive aqui com o pastor Lio, ministrou, né, pastor? O pastor trouxe uma palavra, pastor abençoado, amigo, amém? Quero agradecer a toda a comunidade Aliançados pela Fé que está aqui, né? Ministério dos Jovens que está aqui. Amanhã é Santa Ceia na nossa igreja, só para você não esquecer, em nome de Jesus, amém? Os irmãos passaram a tarde inteira ali arrumando a igreja e ainda vieram cultuar o Senhor aqui, amém? Você sentiu a presença de Deus aqui? Eu também, amém? Que presença maravilhosa. Eu deixo aqui um abraço da pastora Jéssica e da profetisa Aninha. A Aninha é minha filha de 5 anos, 6 anos. Ela não pôde estar, nem minha esposa, porque a menininha ficou doente hoje. Ela estava tão bem ontem, né, pulando, e de repente hoje já acordou mal. Isso é uma batalha, não é possível. Eu falei: eu vou sozinho, né? Não, mas não estou sozinho, eu estou aqui com a minha família, da família CAF, presbítero, está aí com o seu filho, amém? Glória a Deus, obrigado pela presença de vocês, né? Em nome de Jesus, presbítera Cássia, né? Amados, quero agradecer também o evangelista Isaías, um grande amigo das antigas já também, né? Um pregador, que pregador, ele foi lá nós fizemos um acampamento, amém? E o evangelista Isaías pregou lá, que bênção, que maravilha. Amigo das antigas também, né? Muito tempo já, também já demos uns glórias juntos, já pregou, né? Eu já convidei para pregar na igreja. Glória a Deus por cada um de vocês. Que culto abençoado. Eu perguntei para o evangelista Isaías qual era o tema, e ele falou assim: pastor, fica à vontade, Deus vai guiar o senhor. Eu falei: meu Deus, que responsa. Mas ele me passou um versículo, Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz assim, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E quando ele me deu esse versículo, eu me senti na responsabilidade de trazer uma mensagem cristocêntrica, amém? Eu também preciso agradecer os pastores da igreja aqui, né? Os pastores da igreja local, que são patrimônio do Parque dos Estados. Vocês não me conhecem, mas vocês são os patrimônios. Desde quando eu andava bêbado nessa região ali, né? Um membro dessa igreja, não era tabernáculo, né? Veio e me evangelizou e falou: vamos. Então essa igreja, ela já é patrimônio deste bairro. É uma igreja que já fez tanta coisa aqui, não é verdade? Em nome de Jesus. Também conheci o irmão estava lá com a gente também, né? Como que era o nome da... Tiago? Olha, eu estou bom de memória, obrigado, Jesus. Aleluia. Tomando alguns remedinhos para a memória, tá funcionando. Em nome de Jesus. Então eu tenho a responsabilidade de trazer aqui uma mensagem cristocêntrica, porque desde o começo nós estamos falando de Jesus aqui, nós estamos declarando a honra a Ele, a glória a Ele. Então eu não poderia ser infiel a isso que está acontecendo aqui, amém? Eu tenho que ser fiel a tudo o que está acontecendo e compreender, né, o que Deus está fazendo aqui. E o nosso irmão Sandro, ele falou, profetizou tanto, né? Ele declarou tanto, ele falou
tanto, e eu acredito que para nós conseguirmos alcançar tudo isso que foi profetizado aqui, nós precisamos estar conectado com Jesus. Você não pode fazer nada disso se não estiver conectado com o Senhor Jesus. Nós precisamos estar ligado ao Senhor Jesus. E se nós não fizermos isso, nós não vamos poder fazer nada, porque Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer coisa alguma se não for por Ele. Amém? Então eu queria que você, sem mais demora, abrisse a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 15, amém? Por favor, me dê tempo aqui, porque eu sou um pregador que preciso de tempo. O tempo que eu vou pregar, o tempo que eu vou, porque senão eu não quero extrapolar aqui, amém, queridos? Em nome de Jesus, glória a Deus. Quanta gente preciosa que eu conheço, a irmã Ione, glória a Deus. A irmã Ione já congregou com a gente, né? Já tive o prazer, a filha está grandona também. Nossa, vocês são uma bênção, que maravilha, né? Já tive o privilégio de pastoreá-la, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Olha, pelos pregadores que vocês têm aqui, meu Deus do céu, vai ser uma responsabilidade. Meu Deus do céu, só a bênção de Deus, em nome de Jesus, amém? João capítulo 15, quem achou, dá um glória a Deus. Estou falando que vocês são bênção. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 7, tá? Eu vou pedir graça a Deus, sabe por quê? Porque eu comecei a usar óculos, só que eu esqueço meu óculos em casa. Meu Deus, então, eu preciso do milagre de Deus e de ajuda de vocês, tá bom? Tem aqui atrás, mas eu não vou virar as costas para vocês, então eu vou seguir aqui, qualquer coisa vocês me ajudam aí, tá bom? Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o... Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverem em mim. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Pai, em nome de Jesus, a tua presença é tão gloriosa nesse lugar, Senhor. Como é bom sentir a tua doce presença. Senhor, eu sei que o Senhor há de falar com cada um aqui, Senhor, ó Deus, no particular. Fala com cada vida, com cada pessoa. Fala com cada irmão, Senhor, ó Deus. Senhor, eu quero repreender toda ave de rapina que vem para tirar a tua palavra do nosso coração, Senhor, toda distração. Senhor, ó Deus, e que o Senhor, papai, que essa palavra produza fruto
em cada vida, fruto em cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Que eu possa ser aqui, Senhor, ó Deus, um vaso em tuas mãos, porque o mais importante não é o pregador, mas é a tua palavra. Por isso eu quero declarar, Senhor, ó Deus, fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por esta igreja linda, obrigado, Senhor, pelos pastores desta igreja, pelos meus irmãos, pela nossa comunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, ó Deus, por cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Amém. Amados, quantos aqui querem dar frutos para o Senhor? Amém. Claro, parece algo tão bobo de se perguntar. Quantos aqui? É a mesma coisa de perguntar assim, quantos querem ser salvo? Todo mundo quer ser salvo. Todo mundo quer ir morar no céu. Todo mundo quer ver o Senhor. Eu estou dizendo isso porque eu percebo uma sede nos líderes desta igreja, para que a juventude tome este bairro, a juventude dê frutos, a juventude seja cheia da presença. Porém, preste atenção, quando nós falamos e profetizamos sobre a juventude, os primeiros a fazer parte somos nós, somos aqueles que vão passar o bastão. A responsabilidade começa em nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, não acabou. Eu vou dizer uma coisa, vou reafirmar isso, não acabou. Às vezes nós estamos olhando para a juventude achando que, não, ainda nós estamos correndo. Amém, queridos? Nós estamos ainda correndo e eu creio que nós vamos fazer muita coisa para Jesus. Que nós vamos fazer muita coisa para o Senhor Jesus. A ponto de um dia dizer, combati o bom combate. Amém? Então, olha para o seu irmão e fala assim, você tem muito para servir ainda. Talvez muitos não vieram, sabe por quê? Porque pensaram assim, é culto de jovem. É culto, meu irmão, vai começar aqui. Amém? E para quem gosta de tema lá na nossa comunidade, se nós não der o tema, nós manda no grupo, qual que é o tema da mensagem? Então toda ministração a gente fala um tema, amém? E o tema é Jesus, a videira verdadeira. Amém? Vamos ouvir o que Deus quer falar conosco. Amados, Jesus está falando da videira. Jesus está falando da uva. E uma vez que a uva, ela era cultura na Palestina, não é por acaso, não é uma surpresa que o Senhor usa da videira, da uva, para falar do teu povo, para falar de Israel. Jesus aqui está tratando com o povo de Deus, o povo escolhido, o povo de Israel. E a imagem da videira, infelizmente, nesse contexto, não é algo tão bom, presbítero não, evangelista Isaías. É o evangelista mesmo? É. A imagem da videira, ela é um símbolo de fracasso de Israel. Preste atenção, Jesus está falando, eu sou a videira, o quê?
não só diz eu sou a videira, mas ele diz eu sou a videira. Então, infelizmente, o símbolo da videira, não a verdadeira, a outra videira, é um símbolo de fracasso. Infelizmente, a videira, ela simboliza o fracasso de Israel em cumprir a expectativa do Senhor. As uvas que Israel produziu eram uvas selvagens. Eram uvas sem sabor. Uvas sem valor. Uvas amargas. E elas não eram ruins por falta de cuidado do produtor, do dono da vinha. Não. Apesar do cuidado do Senhor com as vinhas, Israel fracassou. Agora Jesus aparece no meio do povo de Israel, e ele diz: chegou, eu sou a videira verdadeira. Jesus é a verdadeira videira, cumprindo o chamado e o destino de Israel. Talvez você não esteja compreendendo, mas você vai compreender. Calma. Amém? Amados, quando Jesus ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, ele está realmente dizendo assim, eu sou o verdadeiro Israel. Ele está dizendo que é a personificação de tudo que Israel deveria ser. É como se ele falasse assim, ó, até aqui vocês eram a videira, que tentavam dar os seus frutos através das leis, através do esforço dos seus braços, através do seu esforço humano. Mas agora, o fruto que vocês darão será através de mim, não será mais através de lei, não será através dos mandamentos, não será mais através de tradição. Eu sou a videira verdadeira. Israel, ela é a figura que o homem não conseguiu ser diante de Deus. Israel é a figura que o homem não conseguiu ser, aquilo que Deus idealizou para ele. Olha que interessante. Vamos olhar para Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 2, versículo 21. Olha que o Senhor vai falar da sua vinha. Olha o que ele vai dizer da sua vinha. Quem achou, dá um glória a Deus. Estou escutando barulho de Bíblia, então, amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Olha aqui, tenta entender o texto. Eu mesmo te plantei como vide excelente. Presta atenção, Deus está falando o que aqui? Que Ele plantou Israel como uma vide excelente.
Eu mesmo te plantei como uma vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como uma vide estranha? Eu te plantei como uma semente de excelência. Como que vocês tornaram essa vide ruim? Em toda a Bíblia nós vamos ver homens que falharam, amados. Em toda a Bíblia nós vamos ver homens que falharam na sua missão. Os judeus falharam, os gentios falharam. A melhor tentativa do homem de religião falhou. Todos falharam. Havia apenas um que não falharia. Havia apenas um que seria excelente. Jesus, a videira verdadeira. Você está entendendo por que Jesus agora ele se apresenta como a videira verdadeira? Porque antes dele, a vinha só havia produzido, pastor, uvas ruins, amargas, mas a partir dele viria um novo fruto. Ele está dizendo: Israel, vocês eram a vinha que produziu frutos ruins, mas eu sou a videira verdadeira, eu sou o novo Israel. Tudo aquilo que o meu Pai desejou para Israel vai se cumprir em mim, porque eu sou perfeito. Jesus é perfeito, sim ou não? Jesus é perfeito, sim ou não? Notem que até hoje há muitas pessoas tentando agradar a Deus com base em suas próprias forças. Nós chamamos isso de religiosidade. Seguindo regras, tradições ou padrões moral, como se fosse suficiente para gerar frutos agradáveis a Deus. Pastor, eu não tenho que se esforçar. Calma, fique em paz. Nós vamos chegar lá. Essas pessoas, elas se dedicam, se esforçam, fazem de tudo para parecer espiritualmente até bonitas. Olha os judeus, olha o povo que andavam com a lei, como eles eram como aqueles galhos da videira que crescem em toda direção, uma videira cheia de galhos, que produz, que no fim, por final, não produzem uvas nenhumas, e quando produzem, são uvas amargas. Ah, meu Deus, calma, vai ficar leve. Não quero fechar a porta aqui, calma. E isso acontece porque o fruto verdadeiro não nasce do esforço, amado. Não nasce do esforço humano, mas nasce da permanência em Cristo. Nasce na permanência em Cristo de ação e da ação do agricultor em nossas vidas. Vou repetir isso.
Isso acontece porque os frutos verdadeiros, ele não nasce do esforço humano, mas da permanência em Cristo e da ação do agricultor em nossas vidas. Quando tentamos viver para Deus sem passar pelo poder da polda, pelo Espírito, sem permitir que Ele retire o que nos atrapalha, acabamos de produzir uma aparência de piedade, mas sem sabor e sem essência, sem vida, sem gosto. Uma vida aparentemente, espiritualmente, bonita, mas que não produz nada. Não produz nada. Deus não se agrada de galhos cheios, infrutíferos. Ele procura frutos que nascem da obediência, da dependência e da entrega. Não é sobre o quanto você faz, mas o quanto você permita que Ele faça em você. Não é o quanto você tenta produzir, mas é o quanto você deixa que Ele trabalhe em você. Então, pergunte a si mesmo, o que eu tenho produzido? Faça uma reflexão sobre o que você tem produzido. Uvas doces ou amargas, frutos verdadeiros ou apenas aparência de santidade. Meu Deus, melhora isso para nós, Senhor. Eu vou usar da fala do meu irmão Sandro. Eu tenho que falar aquilo que Deus quer que eu fale. Porque nós queremos ver ramos produzindo frutos. E eu quero ser boca de Deus nesse lugar. Fala para o irmão que está do seu lado, eu sei que isso é chato, mas eu gosto de ser chato. Fala assim, você vai produzir muito frutos. A única coisa que você precisa fazer é se lançar a Ele e dizer, Senhor, faz o que o Senhor quiser em mim. Porque eu entendi que não é pelo meu esforço, eu entendi que é pela minha entrega. E quanto mais eu me entrego ao Senhor e permito que o Senhor trabalhe em mim, mais fruto eu produzo. Fique em paz. Aleluia. Jesus tomou o lugar da videira e nos fez o seu ramo. Vou repetir, Jesus ele toma o lugar da videira, toma o lugar da videira, toma o lugar da videira e nos faz o teu ramo. Lembra-se que até então a videira era Israel. A videira era o povo de Deus. Agora Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Aquilo deve ter provocado a cabeça daquele povo, falando, quem que é esse? Que agora está falando que é um novo Israel. É isso que ele está dizendo, eu sou um novo Israel. E agora Jesus, ele toma o lugar da videira e nos faz de nós os seus ramos. O versículo 5 do capítulo 15 diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como ramos somos nutridos, presta atenção nisso, como ramos somos nutridos pela videira, e sem a videira não temos vida. Vou repetir de novo.
Como ramos, somos nutridos pela videira, e sem a videira não temos vida. Na realidade, sem a videira, somos desnutridos, secos, não há nada de bom em nós. Eu tenho o costume de dizer assim: tudo de bom que você vê em mim é Jesus, e tudo de ruim que você vê em mim sou eu mesmo. Nós falamos semana agora sobre, nós estamos subindo o sermão, estamos subindo o monte, falando do sermão da montanha, falamos sobre ser pobre de espírito. Nós falamos que o pobre de espírito é justamente isso, é entender que nós não temos nada. Tudo de bom que existe em mim está aqui, irmão. Talvez o irmão Sandro falou: não vou falar muito não do André, porque eu só lembro coisa ruim dele, cara. Mas aquele era eu. Aí eu encontrei Jesus, Jesus entrou na minha vida, e tudo de bom que aconteceu na minha vida é Ele. É por isso que toda a glória, toda a honra, todo o louvor é dele, porque se Ele sair da minha vida, eu estou perdido, eu estou seco, eu estou sem vida, eu não posso produzir nada de bom. Quando eu me converti, eu falava assim, presbítera Cássia: Deus viu alguma coisa de bom em mim. Alguma coisa lá no fundo. Depois que eu fui ler a Bíblia, eu descobri que Ele não viu nada de bom em mim. E que na realidade é graça, graça é favor não merecido. Deus não encontrou você e disse assim: ai, que belezinha, vou salvar esse, tão amoroso, gosta de criança. Não, você não tinha nada de bom. E agora que você tem a videira, tudo de você depende da videira. Você está entendendo? É por isso que você tem falado assim: por que eu estou tão fraco? Porque você está desconectado. Se você se sente sem vida espiritualmente, desanimado, cansado espiritualmente, então você já tem a resposta do seu problema. Você não está conectado com a videira. E sem estar conectado, você murcha, não produz nada. Eu acho engraçado o irmão que fala assim, ó: só lembra de mim, só lembrou de mim quando eu estava produzindo fruto. Claro, meu irmão, você estava produzindo. Aí você saiu da videira, agora está seco, como que alguém vai... O que nós precisamos? Que você se conecte novamente na videira. O ramo não é capaz de gerar vida em si mesmo. O ramo não é capaz de produzir vida em si mesmo. Ele precisa entrar de cabeça na videira. Ele precisa se conectar. Então ajuda o irmão que está do seu lado. Fala assim: você está entendendo, irmão? A sua vida espiritual depende de uma vida nutrida por Jesus. Na realidade, toda a sua vida depende disso. Toda a sua vida depende disso. Irmão, acorde dependendo dEle. Acorde, ande dependendo dEle. Fale dependendo, todo momento dependendo dEle. Porque sem Ele não há vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém se desvia do dia para a noite. Estava tão bem, que lindo. Irmão, você viu o irmão João? Estava tão bem, agora, de repente, não é de repente, ele já estava desconectado. O que foi acontecer? Que ele foi murchando e vivendo de aparência. De repente, que você fala de repente, ele já tomou a decisão. Mas ele já estava desconectado da videira. Como ramo que está na videira, precisamos produzir frutos. Eu vou dizer novamente: como ramo que está na videira, eu preciso produzir frutos.
Olha o que diz o verso 2. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, olha o que ele está falando, presta atenção. Eu estou conectado, ele me dá vida, mas eu preciso produzir. Amém? Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá, ele limpa para que produza mais ainda. Porém, o ramo só pode dar frutos se estiver conectado. Não tem outra maneira. O verso 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar frutos se não permanecer em mim. Amados, eu posso subir aqui, pregar uma bela palavra, mas se eu não estiver conectado, quem convence é o Espírito Santo. Eu posso cantar, eu posso fazer você pular, eu posso orar, eu posso evangelizar, eu posso fazer tudo isso. Mas se eu não estiver nele, não há fruto. Há esforço, há cansaço, amém? A falta de fruto mostra como os ramos estão desconectados da videira. Se você não quer ter uma vida infrutífera, então se conecte. Eu precisava de uma palavra, o irmão Sandro liberou essa palavra, conecta, eu falei, obrigado Jesus, confirmou. Se conecte. Se conecte nele. E receba virtude, e receba poder. Imagina que ele é a videira, eu estou conectado. Oh Deus, eu sinto a vida. Eu posso andar no centro, eu posso falar de Jesus. Sabe por que você não tem coragem de falar de Jesus? Porque você não está conectado. Porque se estiver conectado, eu posso falar e ele convence. A falta de fruto mostra como nós estamos desconectados da videira. Pastor, o senhor falou até agora de pessoas que estão desconectadas. Quantos aqui estão conectados? Nossa, que lindo, quanta gente conectada, produzindo frutos. Eu vou perguntar de novo, quantos aqui estão conectados? Eu senti que abaixaram um pouco a mão, mas quantos aqui estão conectados? Quantos, esse lado está mais conectado do que desse, hein, gente? Quantos aqui estão produzindo frutos? Nossa, aí diminuiu, hein? Eu estou conectado, mas não estou produzindo muito fruto. Mas Ele quer que você produza frutos. E eu tenho uma palavra também para que vão produzir frutos, para você que está conectada, porque tem gente que fala assim, sabe? Quando o irmão está dizendo, fala mesmo, Jesus, pega esse infeliz. Pega esse feio que não toma posição. Fala a Deus. Mas, preste atenção. Se você está produzindo fruto, quem está produzindo fruto? Levanta a mão. Eu tenho uma palavrinha para você. Para você que está produzindo fruto, aos que estão produzindo fruto, ao Senhor, Ele vai poldar você. Misericórdia, Jesus. Ele vai poldar você. Mas fique em paz, porque a polda do Senhor é para que você produza mais fruto ainda. Você chegou a um limite que você chegou a um limite, presta atenção, eu estou falando de mudança você vai subir um degrau, você vai entrar no outro nível, fala aí, você conhece alguém assim, que produza fruto, fala assim, você vai mudar de nível, entendeu, irmão? Você vai sair de uma área e vai subir um pouquinho, por quê? Porque você chegou num lugar que, se Deus não te poldar, você não produz mais nada.
Se Deus não poldar você, olha o que diz o versículo 5: eu sou a videira, vós o ramo, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Deus está falando de muitos frutos. Note que, aos que falaram assim, eu estou produzindo fruto, glória a Deus. Essa mensagem não é, não, essa mensagem é para quem não produz e para quem produz. Porque para os que não produzem, ele está falando assim, olha, se você não der fruto, você vai ser lançado no fogo. Porque você precisa produzir frutos. Você não está produzindo porque você está desconectado, mas ao que está conectado, está dando fruto, ele está falando assim, você vai dar muito mais frutos. Deus vai te levar você num novo nível. Note que somente o ramo que dão fruto é que são poldados. Dê graças a Deus quando Deus te poldar. Dê graças a Deus quando Deus te poldar. Aqueles que não dão fruto, o Pai não polda, Ele simplesmente corta. A gente prega muito o Deus do amor, sim ou não? Mas a Bíblia fala mais do Deus do juízo do que o Deus do amor. A Bíblia fala que Deus é o Deus terrível. Então não brinca com Deus. Tome cuidado. A poda existe para os ramos que trabalham muito bem durante a sua estação frutífera. A poda existe para o ramo que trabalha muito bem durante a sua estação frutífera, a fim de prepará-lo para a próxima estação. Deixa eu falar uma coisa para os líderes aqui, vai. Você vai subir de nível. O Senhor está te preparando, cara, eu não sei porquê, eu estou passando por uma prova, eu estou passando por um teste, eu estou sentindo, sabe o que Deus está fazendo? Deus está poldando você, porque você vai dar muito fruto. Para a videira, a poda é decisiva. Para a videira, a poda é decisiva. A poda consiste basicamente em limpar aqueles galhos, folhas, que embora pareçam bonitas e belas, mas que impossibilitam a plena frutificação. Se elas não forem retiradas, elas precisam ser limpas. Tem coisa que te atrapalha, e Deus quer te poldar, e Deus quer cortar, e Deus quer limpar você, para que você dê mais frutos ainda. Então você passa pela prova. E aí, irmãos, eu estava falando com a minha esposa, eu estava dizendo para ela, eu conheço gente tão fiel, que busca a Deus, que serve o Senhor, que busca o Senhor, e de repente essa pessoa está em uma prova, está num teste, precisando de um milagre, e de repente você vê uma pessoa que nem Jesus conhece, e está conquistando tanta coisa, e aí o crente às vezes se revolta, faz que nem Asaf, fica revoltadinho. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus está trabalhando em você, por isso que a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente quer fugir das lutas, mas as lutas são necessárias. O sofrimento é necessário, ele faz parte. Ele faz parte. Eu não quero passar pela luta, mas você precisa ser poldado, porque senão você não produz fruto. Você chegou no limite, Deus diz assim, agora é a hora da poda, porque Ele vai dar muito mais fruto. Assim como a videira precisa ser poldada para frutificar, nossa vida também precisa passar pelo mesmo efeito. Precisa passar pela poda. Você conhece alguém que está sendo poldado? Fala assim, descansa, meu irmão. Eu estou terminando.
Muitas vezes, olha aqui o povo fala, lá eles falam graças a Deus. Não, brincadeira, estou brincando. Muitas vezes, há coisas em nós que parecem boas. É porque a gente vai pregando e a gente vai falando, mas aí, chega no final, a gente não pode mais pintar. A gente tem que escrever agora, porque, para você entender, muitas vezes há coisas em nós que parecem boas, bonitas e até admiráveis aos nossos olhos humanos, como planos, relacionamentos, hábitos ou atitudes que são necessárias, que não são necessariamente ruins. No entanto, se não forem podadas, retiradas, impede que o fruto verdadeiro do Espírito Santo floresça plenamente em nós. Tem coisa que parece que não é pecado, não é errado. Sabe aquele, nem tudo me convém? Tem coisas que parece que, mas isso atrapalha. Jovem, isso está te atrapalhando. Irmão, isso está te atrapalhando. E o Senhor quer podar. Eu vim aqui só para dizer isso para você. Você não está entendendo. Que você não está compreendendo. Mas Deus tem cuidado de você. Às vezes, Deus permite certas coisas na nossa vida. Aí você fala assim, é o diabo. Não, é o diabo. Segura aí, irmão. Não é o diabo. Tem coisas que parece que é o diabo. Deixa eu falar para você, olha para mim, não perde o foco. Tem coisas que parece, evangelista, o diabo. Aí o cara fala assim, é o diabo. Mas quem quer ser o pastor? Quem é seu pastor? Quem que é o seu pastor? Se Jesus é o seu pastor, como que o diabo pode estar destruindo a sua vida? Sabe o que é isso? Isso não é o diabo, é Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim, que nada, nem o mal, virá sobre a casa de Israel. Você é a casa de Israel. Mas pastor, eu estou passando por determinada situação. Não é a vontade de Deus, mas é a permissão de Deus. E isso é para te ensinar, para que você produza frutos. Ele quer tratar em você. Se você é fiel a Ele, então Ele está trabalhando. Se você é fiel a Ele, então Ele está trabalhando. Ah, pastor, o diabo está tocando, então é brecha. E você precisa se arrepender. E se converter. Não, pastor, eu não sei. Não é brecha. Sabe o que é? É permissão de Deus. Para que Ele faça algo em você. Vou concluir aqui. Este capítulo nos ensina que existe uma íntima união entre Cristo e o crente. Ele é a verdadeira videira. E os crentes são os seus ramos. Você é um ramo. Você é o ramo que produz frutos. Frutos doces. Frutos saborosos. É isso que eu estou profetizando sobre você. Frutos que carregam sementes, que vão produzir outros frutos. Então, o produtor vem na sua vinha, olha, está produzindo. Por quê? Porque agora não produz mais por si mesmo, agora existe a videira. Quando eles olham para você, você entende isso? Quando Satanás olha para você, ele vê a videira. E a videira mostra os seus ramos. Você é o ramo que foi poldado. Deus está poldando você.
A união entre o ramo e o caule principal, a união entre o ramo e o caule principal de uma videira é mais íntima que podemos imaginar. Nisso consiste o segredo de toda a vida, de toda a nossa caminhada. Eu produzo fruto bom porque eu estou conectado, aleluia, com a videira. Eu estou conectado com ela. E a videira me dá força, me dá graça. E eu sei que toda poda que vem do Senhor é para que eu produza mais fruto, é para que eu cresça, é para que eu avance, é para que eu traga mais sementes que serão novos frutos. Aleluia. Eu vou terminar. Se o ramo for desligado, da videira, ela não produz mais fruto nenhum. Sabe que eu quero dizer para você que tudo que foi profetizado aqui, Deus quer cumprir na sua vida. Mas você precisa se conectar à videira verdadeira. Eu não sei como você está. Às vezes você não está feliz. Amados, eu tenho me mergulhado na palavra do Senhor. E eu descubro que a Bíblia é suficiente. Às vezes, no desespero, nós procuramos tantas coisas. Evangelista Isaías, procuramos tantas coisas. Vamos no psicólogo, vamos. Não tem problema, mas deixa eu falar para você. Tudo que você precisa está aqui. A única coisa que você precisa é se conectar a Ele novamente. Talvez o Senhor te levou para o passado, para fazer você lembrar do tempo que você já orava. Deus nos levou a lembrar da antiga comunidade. Quando nós cantávamos essas canções cheias de Cristo, cheia de Cristo. Mas havia uma sede, uma fome. Acabava o culto, nós íamos para o monte. Acabava o culto, nós vamos para o monte, vamos buscar Deus. Hoje, acaba o culto, a gente quer ir, vamos comer um lanche, vamos comer uma pizza, vamos. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando assim, volta a se conectar comigo. Volta a beber da fonte. E aí você diz assim, mas eu tenho buscado a tua presença, eu tenho servido na tua casa, por que isso está acontecendo comigo? E Ele está dizendo para você, eu estou cuidando de você. Agradeça, porque enquanto é Ele que está te podando, significa que frutos novos virão. Vamos adorar o Senhor? Se coloque de pé.